Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho, o ano é 2023. Estamos começando mais um dia, começando mais uma semana. Hoje é o primeiro dia útil do mês de julho, então estamos começando também mais um mês. Começando mais um mês, são exatamente 5 horas e 29 minutinhos dessa segunda-feira. Que você tenha um dia abençoado, uma semana e um mês abençoados. Que sua vida seja cheia de glória, cheia de vitória, cheia de conquistas. Então vamos começar mais um dia falando de riqueza, de vida plena, de saúde, falando da vida, falando da palavra de Deus, falando de Deus, falando das coisas boas, de Deus. Então vamos fazer hoje mais uma leitura e um comentário de mais um capítulo da Bíblia. E atualmente estamos lendo o livro de Jó, o livro da riqueza também, o livro da fé, o livro da lealdade, o livro do amor de um homem para com Deus, um homem que sempre foi leal, fiel, sempre foi justo e verdadeiro. E porque de repente todas estas coisas aconteceram com Jó, porque que Jó perdeu todos os seus bens, perdeu sua família, perdeu sua saúde, perdeu tudo. Jó de repente podia até se achar um homem perfeito, um homem digno, mas ninguém é perfeito. Ninguém é absolutamente perfeito neste mundo, né? E às vezes nós passamos por algumas dificuldades, passamos por coisas ruins em nossas vidas. E por que isso acontece com pessoas justas, pessoas que não fazem o mal, pessoas que são verdadeiras, pessoas que usam da verdade? Porque Deus, ninguém conhece quais são os seus desígnios. E porque esta é uma história contada. Então, quem verdadeiramente conhecia a vida de Jó, quem verdadeiramente sabia o que Jó fazia, e quem verdadeiramente pode dizer que Jó era 100% leal, digno, justo e verdadeiro? Quem pode dizer isso? Já que é uma história contada. A história de Jó é uma história contada. E quem verdadeiramente é perfeito neste mundo? Quem é perfeito? E quem é que Deus não pode corrigir? Quem deu este poder a esta pessoa dela achar que ela é perfeita e não pode ser corrigida? Quem? Quem verdadeiramente é perfeito? Quem nesta terra verdadeiramente é perfeito? E por que Deus não podia corrigir Jó? Porque Deus não podia chamar a atenção de Jó e dizer para ele: olha, você precisa continuar evoluindo, você precisa continuar crescendo, você não pode parar onde você está. E a vida é assim, uma eterna evolução, nós temos que estar sempre em movimento. Devemos estar em movimento, devemos estar evoluindo. Não podemos achar que já chegamos à perfeição. Porque quando é que você vai chegar a ser perfeito, bater no peito e dizer assim: bom, eu não posso ser mais repreendido porque eu já cheguei à perfeição? Quem é que pode dizer isso? Quem é que pode dizer que já evoluiu o suficiente para não ser corrigido? Então esta é a história de Jó, um homem que era justo, um homem que era leal, um homem que era verdadeiro, um homem que era rico, em tudo que Jó colocava a mão prosperava, evoluía, tudo que Jó fazia dava certo, mas de repente Jó perde tudo, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu sua esposa,
Tudo que Jó não perdeu foi a sua fé, foi a sua lealdade e seu amor a Deus. E por isso Jó perdeu tudo e teve novamente tudo em dobro. Tudo em dobro. Tudo em dobro. Jó questionou, Jó criticou o que estava acontecendo, mas Jó nunca amaldiçoou a Deus. Jó nunca foi contra Deus. Jó queria saber apenas o que estava acontecendo com ele e qual que era o seu pecado, onde ele tinha errado, para estar passando por toda aquela repreensão. E na história de Jó é muito interessante os diálogos, as conversas que ele tem com seus amigos, que mostra muito do conhecimento, o conhecimento para a vida. Conhecimento para a vida de cada um de nós. Como devemos nos comportar diante de tais adversidades. Como você pode ter a paciência de Jó, a fé de Jó, a crença de Jó e o amor de Jó, para você saber que mesmo quando Deus está te corrigindo, mesmo quando as coisas ruins estão acontecendo com você, nada mais é do que uma maneira de fazer você crescer mais e mais. Nós aprendemos com os problemas. Então, às vezes, quando nossa vida está tudo certinho e tudo está dando certo e tudo está correndo muito bem, nós nos conformamos e achamos que aquilo ali já é a perfeição. Mas Deus, ele só corrige aquele que ele ama. Deus só corrige aquele que ele ama. O pai, ele corrige o filho, ele repreende o filho, porque ele quer o filho no caminho certo, no caminho correto. Então, é quando você passa por adversidades que você evolui, que você cresce. Que quanto mais problemas você tem na sua vida, mais conhecimento, mais sabedoria você vai adquirindo. E você vai passando por cima de um problema, um por vez. E quanto mais problemas vêm, mais conhecimento você adquire, mais sabedoria você adquire. Então, de repente, aqueles problemas deixam de ser problemas para serem soluções. Então, os problemas estão em como você encara a sua vida. Como é que você encara a sua vida? Você acha que tudo na sua vida é só problema? Se você encara a sua vida assim, então a sua vida é só problema. Mas se você encarar o problema como parte da solução, como parte do caminho, como parte do trajeto, como parte da sua caminhada, da sua história, então o problema ele deixa de ser um problema e passa a ser uma solução. Então, quanto mais você encarar os seus problemas, mais forte você vai ficando, mais você vai crescendo, mais você vai evoluindo. Então, esta é a grande jornada psicológica de Jó. Esta é a grande jornada, é a caminhada de Jó. Ou seja, ele tem que passar por grandes problemas, por diversos problemas, para ele crescer, para ele evoluir, para ele se tornar ainda mais forte. Então, hoje já sabemos qual vai ser o desfecho da história dele. Então, sabemos que tudo aquilo que ele perdeu, ele vai reconquistar em dobro. Família em dobro, rebanhos em dobro, terras em dobro, riqueza em dobro. Saúde em dobro, paz em dobro, mas Jó não tinha noção de nada disso. Mas mesmo assim ele se manteve leal, fiel e nunca amaldiçoou a Deus. Então hoje vamos fazer a leitura e o comentário do capítulo 14 do livro de Jó. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, não paga nada, se inscreva só para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Se você gostou, se inscreva. Se você não gostou, se inscreva também, só para
deixar esse cara chato aí em paz. Perfeito? Então vamos começar aqui a leitura do capítulo 14. Para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho. Nossas ferramentas de trabalho são um celular, com internet, claro, e a nossa Bíblia Sagrada, que eu não deixo de dizer que este aqui é o manual para a sua vida. Se você quer ter vida próspera, abundante, vida plena, com muita saúde, muita riqueza, muita paz de espírito e muita sabedoria, aqui está o manual para que você possa adquirir tudo isso: riqueza, sabedoria, vida plena, saúde, alegria, felicidade, ou seja, todas estas coisas boas de Deus. E se você acredita nisso, tudo bem, meus parabéns. Mas se você não acredita, também tudo bem, meus parabéns. Não tem nada de errado em você acreditar ou não acreditar na Bíblia. Faz parte de você, faz parte da crença de cada um. Nós vivemos de acordo com nossas crenças. Você vive de acordo com a sua crença. Você cria a sua própria realidade. E se a sua realidade é boa, parabéns. Se sua realidade é boa, parabéns. Talvez você não precise de nada disso. Mas tem muita gente que precisa. Mas vamos deixar de conversa e vamos começar aqui. Vamos começar a nossa leitura. Um pouquinho de água aqui para abastecer. Então vamos lá. Capítulo 14. Bom, aqui, para quem não conhece, depois que Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu os filhos, perdeu os rebanhos, perdeu as terras, perdeu todas as riquezas, e Jó estava em um estado deplorável, com feridas dos pés à cabeça, com úlceras, com tudo. Jó fedia, Jó estava totalmente vivendo como um morador de rua, um mendigo, que ninguém se aproximava dele, ninguém queria ficar nem perto dele. E é assim que funciona a vida: quando você está por cima, todos querem sua amizade, mas quando você perde tudo, como o que aconteceu com Jó, Jó era visto como um homem amaldiçoado, um homem que Deus tinha amaldiçoado, que Deus estava contra ele. Então ninguém se aproximava de Jó, ninguém queria ficar perto de Jó, ninguém queria sua companhia. Mas Deus enviou para Jó três amigos que moravam até longe dele, para que, e quando souberam da situação de Jó, estes amigos se dirigiram para fazer companhia para Jó, para conversar com ele. Perfeito? Amigos, esses três amigos, que eram amigos verdadeiros, porque largaram suas famílias, largaram seus negócios para tentar consolar Jó, para ficarem próximos de Jó. Perfeito? Então eram três amigos verdadeiros, de fato, Mas estes amigos não foram lá só para consolar Jó, só para passar a mão na cabeça dele. Não, os amigos foram lá para colocar pressão para cima dele. Olha, o que você fez de errado, onde você está errando. Confesse os seus pecados, peça perdão a Deus e continue sua vida. Mas Jó continuou ali firme e forte, dizendo que não tinha nada. Então aqui, boa parte do livro de Jó narra as conversas que estes amigos tiveram com Jó, os questionamentos que eles fizeram a Jó, Então aqui, esta é a parte da conversa dos amigos com Jó. Então aqui, Jó, neste momento, no capítulo 14, ele está respondendo as questões que o seu amigo, aqui no caso Zofar, fez para ele, Zofar fez um monte de perguntas, indagou ele num monte de coisa, e também até o criticava, os amigos criticavam ele, cobravam ele,
porque só podia estar passando por aquele tipo de situação alguém que tinha feito um grande mal a Deus que tinha pecado, alguém que tinha pecado contra Deus, que tinha agido contra Deus. Então, esta aqui faz parte da conversa dos amigos com Jó. Então, os quatro estão conversando ali, perfeito? Então, vamos lá. Jó está respondendo ao seu amigo Zofar, continuando aqui a conversa. No capítulo 14 diz assim, versículo 1: O homem que é nascido da mulher é de poucos dias e cheio de problemas. Então aqui é Jó respondendo ao seu amigo Zofar. O homem que é nascido da mulher é de poucos dias, ou seja, aquele homem que é nascido de mulher tem poucos dias de vida. Porque nossa vida verdadeiramente é curta. E ele é cheio de problemas e vive uma vida cheia de problemas. E verdadeiramente, quem é que vive sem problemas? Todos nós temos problemas no nosso dia a dia. É problema com isso, é problema financeiro, é problema com o patrão, é problema no trabalho, é problema na família, né? Então o homem que é nascido da mulher é de poucos dias e cheio de problemas. Jó está tentando se justificar aqui com seu amigo Zofar. Versículo 2: Ele vem como uma flor e é cortado, ele também foge como uma sombra e não continua. Então ele é cortado, é feito uma flor, a nossa vida é curta. Nós não sabemos quando chegamos, nem sabemos quando vamos partir. Então a nossa vida é curta, nossos dias aqui na terra é muito curto, né? Então é como se fôssemos uma flor, que a qualquer momento você pode ser cortado, a qualquer momento a flor é cortada. Lá do pé, né? Lá do pé. E ele também foge como uma sombra. Então, quem é que não foge da morte, mas não continuará? Nós fugimos da morte, mas não vamos continuar. Não tem como você fugir da morte, porque a qualquer momento ela vai chegar. A qualquer momento ela vai chegar, não tem como. A única coisa certa que nós temos aqui na nossa vida, a única coisa que nós temos verdadeiramente é que um dia vamos morrer, teremos que morrer, teremos que deixar este corpo, teremos que partir. Então não tem como você fugir da morte. Ora, cedo ou tarde ela vai chegar. É a única coisa certa que nós temos. Versículo 3: E sobre este abres os teus olhos e me trazes a um juízo. Então ele falando aqui, e sobre este abres os teus olhos e me trazes o teu juízo. Ou seja, é como se Jó está aqui questionando que antes mesmo dele morrer, ele já está sendo julgado. Ele já foi julgado antes mesmo de morrer, né? Antes mesmo de morrer já está sendo, Deus já trouxe o seu juízo, já trouxe o seu castigo. Então é ele questionando que está sendo julgado, já foi condenado antes mesmo da sua morte. Quem pode trazer uma coisa limpa da imunda? Quem pode limpar? Quem pode trazer uma coisa limpa da imunda? Ninguém. Ninguém pode trazer uma coisa limpa da imunda, a não ser Deus. Deus transforma, Deus suja, mas também Deus limpa. Ninguém pode fazer isso, a não ser Deus. Versículo 5: Visto que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo, e tu lhe apostastes seus limites, para que ele não pudesse passar. Então Deus, visto que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo, e tu lhe apontaste seus limites para que ele não pudesse passar. Então nós temos um limite de vida, um limite para a vida. Se não me engano, se salvo me engano, o limite que Deus colocou para a vida do homem foi no máximo 120 anos.
nós podemos viver nesta vida apenas 120 anos, que é a idade de Moisés. Foi a idade com que Moisés morreu, 120 anos. 120 anos. Mas quem é que chega aos 120 anos pleno de saúde, de energia, de vitalidade? Ninguém. Ninguém atualmente pode chegar aos 120 anos com saúde plena, com energia. Então a pessoa vai chegar aos 120 anos já praticamente acabada. Praticamente acabada, principalmente nos dias atuais com o nosso sistema, com esse sistema que vivemos, onde que somos verdadeiramente moídos, né? Nós somos moídos. O sistema é um moinho de moer ossos, né? Que vão tirando tudo, toda a nossa energia. Então, para você chegar aos 120 anos com saúde é praticamente impossível. Praticamente impossível. Versículo 6. Desvia-te dele para que ele possa descansar, até que, como um mercenário, tenha concluído o seu dia. Então desvia-te dele para que ele possa descansar, até que, como um mercenário, tenha concluído o seu dia. Versículo 7. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará. Então, mesmo para uma árvore, há esperança. Até para uma árvore há esperança. Até para uma árvore há esperança, pois, mesmo que você corte o seu galho, ela brotará novamente. Mas para o homem não há esperança. Não há esperança dele ter uma nova vida. Não para esse homem aqui, não para este corpo físico. Não há esperança. Se você cortar esse corpo físico aqui, ele não vai ter como brotar novamente. Não o corpo. Talvez o espírito, quem sabe, né? Talvez o espírito, quem sabe, aqui no livro de Jó fala muito claro, deixa claro, que o espírito vive eternamente. Mas o corpo não. O espírito volta para Deus, mas o corpo volta para a terra. O seu corpo físico, a sua matéria, vai voltar para a terra. Volta para a terra. Do pó você veio, para o pó você vai. Do pó da terra você veio, para o pó da terra você vai. Caso você não entenda o que eu estou falando, tudo que está na terra é da terra. Tudo que está na terra é da terra. Até aquele foguete que vai para a lua é da terra. Aquele foguete que vai para a lua e volta, ele é da terra, e por isso que ele volta. Tudo que está na terra é da terra, inclusive você é da terra. O seu corpo físico, a sua matéria é da terra. Então para a terra vai voltar. O espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus. Mas seu corpo físico, sua matéria, é da terra. Tudo que está na terra é da terra. Nunca se esqueça disso. Tudo que está na terra é da terra. Versículo 8. Ainda que sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão. Ainda que a sua raiz ainda que sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão. Ainda assim, através do odor da água, brotará e dará galhos como uma planta. Então, uma árvore, mesmo que você arranque o seu tronco, brotarão novos galhos das raízes. Mas nós não somos assim. O homem não é assim, o ser humano não é assim, não é como uma árvore, que mesmo quando você poda ela, ela renasce. Mesmo quando você corta ela, ela pode ressurgir. Ela pode renascer através de suas raízes, pode se transformar em novos galhos e uma nova árvore. Já o homem não é assim. Mas o homem morre e definha. Versículo
Versículo 10 agora. Mas o homem morre e definha. Sim, o homem entrega o espírito. E onde está ele? Então o homem morre. O seu corpo físico morre. Você entrega o seu espírito. E onde ele vai ressurgir? Onde vai nascer, onde vai aparecer um novo homem com seu velho espírito, com seu espírito? Quem pode dizer? Quem pode nos dizer? Mas o homem morre e definha, ou seja, o homem diferente da árvore, ele morre e definha. Sim, o homem entrega o espírito. E onde está ele? Onde está aquele homem? Onde está aquele homem agora? O homem entregou o seu espírito. O espírito, ele é de Deus. Já falamos sobre isso. Então o homem morre e definha. O homem entrega o espírito. E onde está ele? Onde está ele? Onde está aquele homem? Onde está aquele espírito? Para onde foi aquele espírito agora? Versículo 11 agora. Como as águas minguam do mar e as enchentes se esvazia e seca. Como as águas minguam do mar e a enchente se esvazia e seca. Quem pode dizer para onde vão? Quem pode dizer para onde vai o Espírito? Então, como as águas minguam do mar, assim é o nosso Espírito. E a enchente se esvazia e seca. Para onde vai? Quem pode dizer para onde foi? Quem pode dizer para onde foi o espírito daquele que morreu? É como a árvore, que depois de cortada ela ressurge? Pode ressurgir? Pense na seguinte situação. Você tem lá como Deus ele pode fazer tudo, né? Você tem lá, por exemplo, Chernobyl, que sofreu lá da Rússia, que passou por um acidente, aliás, da antiga União Soviética, né? Que teve um acidente nuclear. Tudo aquilo ali foi contaminado. Tudo aquilo ali foi contaminado. Todos os seres vivos foram mortos. As árvores foram destruídas. E hoje tudo, se você for lá, hoje tudo está ressurgindo. A natureza está voltando para aquele lugar que estava destruído. Imagine uma rua, uma estrada de terra que foi asfaltada, onde tinha diversas árvores e tudo ali foi asfaltado. E aquele lugar ali, se ele ficar abandonado por 50 anos, quando você voltar lá, vai ter uma nova floresta, mesmo sobre o asfalto. Por quê? Porque a natureza vai tomar o que é dela. A natureza sempre vai pegar de volta o que é dela. Ela sempre vai pegar de volta o que é dela. Versículo 12. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Eles não acordarão, nem se levantarão de seu sono. Assim o homem se deita e não se levanta mais. E não se levanta até que não haja mais céus. Eles não acordarão, nem se levantarão de seu sono. Eles não vão se levantar mais de seu sono. A vida acabou. Acabou. Assim você entregou o seu espírito para Deus. E você voltou de volta para a terra. E você voltou ao pó. Você voltou ao pó da terra. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Eles não acordarão, nem se levantarão de seu sono. Eles não se levantarão de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura. Então é Jó aqui pedindo a Deus. Quem dera que me escondesses na sepultura e me mantivesses em secreto até que a tua ira passasse e me mostrasses um determinado momento e te lembrasses de mim. Então quem dera, é Jó pedindo para que Deus
E aqui Jó está mostrando a sua fraqueza, né? Quem dera que me escondesses na sepultura. Então, quem dera, Jó dizendo a Deus, quem dera que você, Senhor, que o Senhor tirasse a minha vida. E me mantivesses em secreto, me mantivesses lá, quietinho, até que a tua ira passasse. E depois que tua ira passasse, Senhor, momento passasse e me mostrasses um determinado momento e te lembrasse de mim. Então ele está pedindo aqui para que Deus, né, esconda ele na sepultura e esqueça ele lá, deixe ele lá quietinho, até que a ira de Deus passasse sobre ele e em determinado momento se lembrasse dele novamente. Então quem dera que me escondesses na sepultura e me mantivesse em secreto até que tua ira passasse e me mostrasse um determinado momento e te lembrasse de mim. Ou seja, Jó está falando aqui para Deus, olha, o Senhor bem que poderia tirar minha vida, me deixe lá em secreto, até a tua ira passar sobre mim. Depois que tua ira passe sobre mim, me traga de volta. Me traga de volta. É como se ele pedisse para que Deus tirasse a sua vida e deixasse ele lá quietinho. E depois que Deus se acalmasse, trouxesse ele lá de volta, porque Jó está aqui exausto de tanto sofrer. Versículo 14. Se um homem morre, viverá ele novamente? Esta é a pergunta que Jó faz. Se um homem morre, viverá ele novamente? Por todos os dias de meu tempo determinado eu esperarei, até que venha minha mudança. Então, se um homem morre, viverá ele novamente? Por todos os dias de meu tempo determinado, eu esperarei até que venha a minha mudança. Então a pergunta, Jó em um momento está pedindo para que Deus tire a sua vida, mantenha ele lá quieto. E depois, quando a ira de Deus passar sobre ele, que o traga de volta novamente. Mas, será que o homem que morre viverá novamente? É a pergunta que Jó faz. Então, por todos os dias eu vou ficar quieto, esperando até que venha a mudança na minha vida. Então, por todos os dias, Jó está dizendo aqui, por todos os dias, então eu vou. Como eu sei que o homem que morre não viverá novamente, então eu vou aguardar aqui até que venha a mudança, que tudo isso passe. Bem, que venha a mudança da minha vida, que tudo isso passe. Que todas estas coisas passem. Que todo esse sofrimento, toda essa desgraça que ele estava sofrendo, que Jó sofria, ele tinha esperança que um dia tudo isso ia passar. Porque a vontade dele era que Deus o colocasse na sepultura e aguardasse a ira de Deus passar sobre ele. E quando essa ira passasse, né, Deus o trouxesse de volta, se lembrasse dele e trouxesse de volta. Mas ele sabe que aquele homem que morre não volta mais. Então qual a solução que ele diz aqui? Que ele vai se manter firme e forte até que venha, né? Ele vai se manter firme e forte até que venha a mudança da sua vida. Que todas estas coisas passem, que todo esse mal, toda essa desgraça que recaiu sobre a vida dele, passe, acabe. Então ele vai continuar firme na sua esperança que venha mudança novamente na sua vida. Se um homem morre, viverá ele novamente, indagou Jó. Por todos os dias de meu tempo determinado eu esperarei, ou seja, por todos os dias da minha vida eu esperarei até que venha a minha mudança. Entendeu? Então o Jó está dizendo aqui, bom, como eu sei que se Deus me guardar na sepultura, eu não tenho como voltar? Eu não tenho como voltar? Eu, Jó, não tenho como voltar? Pois o espírito eu não sei para onde vai, depois que eu morrer. Então eu vou continuar firme e forte aqui, durante todos os dias da minha vida. Vou continuar na minha fé, vou continuar na minha lealdade, vou continuar reto e justo, porque eu sei que tudo isso um dia vai passar, um dia vai acabar.
Então vou continuar determinado aqui até que venha a minha mudança. Olha só que interessante. Se um homem morre, mesmo ele desejando a morte, que Jó estava desejando a morte, mas ele sabia que não tinha como ele voltar. Então ele diz aqui: se um homem morre, viverá ele novamente? Se um homem morre, viverá ele novamente? Vou até deixar aqui grifado para não esquecer jamais disso. Então, o desejo de Jó, para a gente entender aqui, o desejo de Jó era que Deus o levasse para a sepultura e deixasse ele lá, ou mantivesse ele lá em secreto, quietinho, até que toda essa ira de Deus, que ele acha que Deus tem contra ele, passasse e mostrasse um determinado momento e ele lembrasse de mim. Então, depois que a ira de Deus passasse, que Deus se lembrasse dele, trouxesse ele de volta. Então, este era o desejo de Jó, era o que ele desejava. Mas como ele sabia que isso não tinha como acontecer, né? Se o homem morre, ele diz aqui, se o homem morre, viverá ele novamente? Não, não viverá novamente. Por todos os dias de meu tempo determinado, então a solução que ele achou foi o seguinte: bom, não tem como eu voltar, se de repente eu, por exemplo, tirar minha vida, ou Deus me levar, não tem como eu voltar. Então a solução que ele achou aqui, por todos os dias, foi manter a fé dele. Por todos os dias de meu tempo determinado, eu esperarei até que venha a minha mudança. Então eu vou continuar na minha fé, eu vou manter minha fé, vou me manter aqui no meu caminho, vou me manter no meu propósito, né? Até que venha a mudança novamente na minha vida. Perfeito? Que foi o que aconteceu, mas ele não sabia disso. Então, tudo que ele tinha que fazer era manter a fé, se manter no caminho. Versículo 15: Tu chamarás e eu te responderei. Tu terás desejo pelo trabalho de tuas mãos. Então, tu chamarás, ou seja, Deus vai chamá-lo. E eu responderei, está dizendo Jó, até que tu sinta falta de mim. Ou seja, até que tu sinta falta de mim. Tu chamarás e eu te responderei. Tu terás desejo pelo trabalho de tuas mãos. Tu terás desejo pelos trabalhos de tua mão. Qual é o trabalho das mãos de Deus? Foi Jó. Então tu terás desejo do trabalho de tuas mãos. Versículo 16: Porque agora contaste meus passos, não vigias sobre o meu pecado. Porque agora contaste meus passos, não vigias sobre meus pecados. Está perguntando Jó. Não vigias tu, ó Deus, pelos meus pecados? Versículo 17: Minha transgressão está selada em um saco, e costuras a minha iniquidade. Então a minha transgressão está selada por um saco, e costuras a minha iniquidade, os meus pecados, costura os meus pecados. Versículo 18: E certamente o monte que cai torna-se nada, e a rocha é removida de seu lugar. Então Deus derruba os montes e tira as rochas do lugar. Remove as rochas, remove as pedras do lugar. Remove a pedra do lugar. Minha transgressão está selada em um saco, e costuras a minha iniquidade. Tira a minha iniquidade. Versículo 18: E certamente o monte que cai torna-se nada, ou seja, aquele monte que cai torna-se nada, e a rocha é removida de seu lugar. Versículo 19: As águas gastam as pedras, tu lavas as coisas que crescem do pó da terra, e tu destrói a esperança do homem,
e tu destrói a esperança do homem. As águas gastam, água mole e pedra dura, né? Como é dito, gastam as pedras. Então, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. As águas gastam as pedras, tu lavas as coisas que crescem do pó da terra, e tu destrói a esperança do homem. Tu destrói a esperança do homem. Versículo 20. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas o seu semblante e o envias. Então Deus sempre vai prevalecer sobre o homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Então você vai vir para esse mundo, e você tem um determinado número de dias, de anos de vida. Então tu vai passar, mas Deus nunca passa. Deus sempre vai continuar. O mundo sempre vai continuar. Sempre é falado que o mundo acaba, que o mundo vai acabar, e as pessoas se preocupam muito com isso, e a previsão era que no ano 2000 o mundo se acabasse. Diziam assim os religiosos que no ano 2000 o mundo ia se acabar, que tudo ia se acabar. E algumas seitas até levaram as pessoas à loucura de cometerem suicídio, de se matarem. Suicídio coletivo mesmo, de verdade, onde centenas de pessoas foram mortas, centenas de pessoas tiraram sua vida com esta paranoia religiosa de que o mundo vai se acabar. Sim, o mundo vai se acabar. Um dia o mundo vai se acabar para aquele que morrer. Aquele que morrer, aquele que morre, o mundo acabou, a vida acabou. Então tem muita gente que se preocupa muito com isso, né? Que vão à loucura, se preocupando com determinadas coisas, com essas coisas que só pertencem a Deus. Só Deus tem o controle sobre isso. Então tua vida vai passar, mas Deus continua, o mundo continua. O mundo bom ou o mundo ruim depende da cabeça de cada um, de como cada um pensa. Só vai acabar quando a vida da pessoa acabar. Então o mundão vai continuar aí. O mundo sempre vai prevalecer, Deus sempre vai prevalecer sobre tudo. Então não adianta nada você se desesperar com esse tipo de coisa ou ficar pensando nesse tipo de coisa. Versículo 21. Os seus filhos vêm para honrar, e ele não tem conhecimento disso, e eles são humilhados, mas ele não percebe isso neles. Os seus filhos vêm para honrar, e ele não tem conhecimento disso. E eles são humilhados, mas ele não percebe isso neles. Versículo 22, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Mas a sua carne sobre ele terá dor, e a sua alma nele se lamentará. Mas a sua carne sobre ele terá dor, e a sua alma nele se lamentará. Então este foi o último versículo aqui do nosso capítulo, da nossa leitura de hoje. Então é assim, o livro de Jó é um livro de muita fé, muita lealdade, de um homem de justiça, de um homem que amava incondicionalmente a Deus. E é neste momento que a pessoa acha que já chegou à perfeição, onde que Deus coloca a pressão sobre ele. Mas é isso mesmo? Verdadeiramente é isso mesmo? E foi isso que Satanás falou com Deus. Ele falou o seguinte: olha, essa lealdade, essa fidelidade, todo esse amor que Jó tem por você é só negócio. Ele só te ama tanto assim porque você dá tudo para ele. Ele tem tudo, ele tem sua proteção, ele tem seu amor. Então tudo você faz por ele, não deixa ninguém tocar nele, ninguém se aproximar, nada de ruim tocar em Jó. Então vamos tirar dele tudo que ele tem para ver se é verdade tudo isso, se tudo isso é verdadeiro ou é só interesse. Então foi permitido, Deus permitiu que Satanás tirasse os bens de Jó e também tocasse na sua saúde, tirasse a saúde de Jó. A única coisa que Deus falou para Satanás é que Satanás
que Deus exigiu de Satanás é que Satanás não tirasse a vida de Jó. E assim foi feito. E o que aconteceu com Jó? Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás queria. Porque a intenção de Satanás era que Jó tirasse sua vida, que Jó entrasse em desespero e amaldiçoasse a Deus. Tanto é que sua mulher ainda chega para Jó e quando vê aquele estado deplorável de Jó, ela chega para Jó e fala, ó, amaldiçoa esse teu Deus aí e tira sua vida não serve mais para nada, não presta mais para nada, eu estou indo embora, estou te deixando também. E a esposa de Jó foi embora e deixou ele lá, doente sozinho, sem ter nem o que comer, sem ter nada, sem ter absolutamente nada e nem saúde para poder trabalhar. Mas Jó não, Jó se manteve fiel e leal e nunca amaldiçoou a Deus. Então, a história de Jó é exatamente isso, é uma história de superação, de resiliência, que às vezes nos deparamos com um pequeno problema e transformamos este pequeno problema em um problema intransponível, em um elefante selvagem. Então, a história de Jó é exatamente a história da resiliência, da superação. Jó superou tudo, ele se manteve íntegro, se manteve leal, se manteve justo a Deus e depois ele foi recompensado. Ele foi recompensado, foi muito bem recompensado por se manter leal, por acreditar, por continuar na fé, na lealdade, na justiça. Então essa é a história de Jó. Uma história de muita superação, de muita riqueza também, riqueza espiritual, a riqueza de Deus, de verdade. Então esta foi a nossa leitura de hoje, tá? Nosso compromisso é amanhã voltarmos no mesmo horário, voltarmos aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra de vida plena, de alegria, de saúde, de muita riqueza para a vida de cada um. Então, para você que nos acompanhou, que ficou com a gente aí até agora, não deixe de deixar o seu like, fazer seu comentário, se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui para a gente, ok? Então, faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia, nunca se esqueça, quem faz o seu dia é você, você faz o seu dia. Então, se o seu dia for bom, a culpa é sua. Mas se o seu dia for ruim, a culpa também é sua. Um ótimo dia a todos, uma ótima semana e um ótimo mês para todos vocês. Perfeito? Amanhã, 5h29, a leitura e o comentário do capítulo 15 do livro de Jó. Então vamos juntos adquirindo sabedoria, adquirindo riqueza e vida plena. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus assim desejar.